Oi, beldades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre frustrações e como lidar com elas. Bom, gente, é até engraçado falar assim que na quarentena era esperado que eu fizesse mais vídeos, né? Já que eu tô praticamente por conta por não estar fazendo atendimento. E o que acontece? Eu pensei assim no início da quarentena, que quando a quarentena começasse, eu iria aproveitar para poder fazer mais vídeo, produzir conteúdo para vocês, produzir conteúdo para o Instagram. E acabou que no final das contas eu não consegui fazer isso. Pelo menos não nas primeiras semanas. E eu acho que só agora que eu tô conseguindo meio que me movimentar. Eu não sei se é igual com todo mundo, se todo mundo vive a experiência da mesma forma. Mas algumas pessoas que eu conversei e comentei a respeito falaram pra mim que passaram por situação semelhante. Eu cheguei a criar alguns conteúdos, perdi uma pessoa da minha família, uma tia minha faleceu, e eu fiquei... Já tava chateada, já tava triste com toda essa situação, fiquei mais ainda porque... Vocês sabem quando a pessoa tá falecendo agora, né? Os velórios são bem mais curtos para evitar aglomeração, então vai só pessoas bem próximas. Algumas pessoas não podem ir ao velório porque é grupo de risco e tudo mais, então assim, é uma situação bem delicada, já é delicada em si por você perder um ente querido, ainda tem toda essa situação. Então assim, faz a gente refletir muito, né? E aí, eu já não tava bem, igual eu falei, eu já tava triste, assim, meio que sem chão, porque, né, você tem todo um planejamento, você constrói um planejamento ali pro seu ano. Eu mesma, eu gosto de colocar metas sempre no começo do ano, eu já fiz vídeo aqui no YouTube a respeito de como você traçar metas pro ano. Então eu gosto de anotar tudo, programar, me organizar e planejar para poder conseguir realizar o máximo de objetivos possíveis dentro do ano. E eu tenho costume de fazer isso, então assim, você faz uma programação, você faz um planejamento, você começa a colocar aquilo ali para rodar, e aí de repente você tem que parar com tudo, por conta de uma coisa que ninguém tava esperando, que tipo, pega todo mundo de surpresa, né? E depois que fez um mês mesmo, que eu tô assim dentro de casa, é que eu comecei a pensar assim, que comecei a ter interesse em correr atrás de gravar mais vídeos, em criar mais conteúdos. Hoje, em especial, foi um dia que eu acordei mais disposta, com mais motivação, e aí eu resolvi fazer challenge, resolvi gravar bastante conteúdo pra vocês aqui. Eu vou gravar mais de um vídeo, gravei o vídeo dessa maquiagem, da construção dessa maquiagem, vou postar pra vocês também, vou postar no Instagram também. Eu falei assim, gente, o primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser falando um pouquinho, né, das frustrações que eu tô enfrentando. Eu fiquei meio resistente se eu ia ou não fazer esse vídeo, depois eu decidi fazer, porque eu fazendo esse tipo de vídeo, muita gente pode se identificar, né? Porque tem horas que a gente acha que a gente meio que tá sozinho, né? Fala, nossa, eu tinha plano de fazer isso, não vou conseguir, plano de fazer aquilo, não vou conseguir. E de repente a gente para e pensa e fala assim, gente, mas o mundo inteiro tá na mesma situação, né? Muita gente tá com frustração, tá tendo que se privar de muita coisa, tá tendo que mudar muitos planejamentos, enfim. Aí eu falei, então eu decidi dividir muita coisa que era surpresa que eu ia falar pra vocês. Depois que já estivesse pronto, eu falei, não, eu vou dividir agora, porque eu acho que quando alguém divide aquela frustração, a gente pensa meio que a gente não tá perdido, a gente não tá sozinho, e que tá todo mundo no mesmo barco, a gente tá junto nessa, e o que a gente pode fazer é rezar pra sair logo dessa situação, né? Então, uma das coisas que aconteceu comigo, que foi algo que meio que me travou, né, no início, foi que na semana que iniciou a quarentena, eu tava alugando uma sala para poder montar o ateliê. Eu ia sair daqui do apartamento e montar o meu espaço fora daqui. Ia ser a primeira vez na minha vida que eu ia montar o espaço fora do meu apartamento. Não era nada muito grande, o espaço em si da galeria era uma galeria, e o espaço em si da galeria é o mesmo tamanho do meu ateliê aqui. Ele tem exatamente o mesmo tamanho, as mesmas medidas, a diferença é que lá, como aqui eu tenho parede de um lado e parede do outro, de um lado lá por ser galeria, é vidro, né? Então era como se fosse a frente da loja, ela é toda vidrada. Eu já tinha olhado com a proprietária, já tinha aprovado a minha ficha, eu já tinha tirado a medida de lá e projetado no computador, nesses programinhas de edição mesmo que você faz, posicionamento de móveis e tudo, para poder ver como que o meu espaço ia ficar montado lá.
já tinha me organizado financeiramente para poder fazer esse investimento, né? Porque acaba que é um investimento, você tem que mudar suas coisas para lá, você tem que ter capital para poder pagar, né? Pelo menos os primeiros aluguéis. Eu já falei um pouco de gestão aqui com vocês nesse sentido. Quando a gente vai montar um negócio próprio, a gente tem que fazer um planejamento. O lugar não era longe daqui, porque eu não queria me afastar muito dos clientes que eu tenho na região que eu atuo já. Então, assim, mas ia me ajudar muito pelo seguinte: hoje eu tô dentro de um prédio, né? Eu tenho o meu espaço dentro do meu apartamento, mas eu estou num prédio. E eu, graças a Deus, não tive problema com vizinho. Nunca tive problema com vizinho, mas eu tenho medo porque o risco existe, né? E conforme a movimentação vai aumentando, a demanda da gente vai aumentando, a circulação de pessoas dentro da casa da gente vai aumentando também. Então eu nunca pensei que isso aqui seria definitivo. Eu sabia que eu tinha que começar de algum lugar. Eu não queria gastar e ter investimento alto, como eu ainda não quero, por isso que o espaço que eu olhei era pequenininho também. Mas eu sabia que não podia ser para sempre. Porque o que vai acontecer? Começa a aumentar o giro de cliente, né? De quantidade de clientes que eu atendo no meu espaço. E aí o entra e sai dentro do prédio vai aumentando. E aí meu apartamento começa a ficar em evidência demais. E isso pode gerar um problema com os vizinhos e eu não quero. Então eu vi que já estava na hora, eu estudei, eu estava fazendo planos para sair daqui no meio do ano. Só que surgiu a oportunidade, o lugar é interessante, o espaço era interessante, o local onde eu ia montar, né, a galeria, o tipo de clientela, a região ali era bem atrativa. E aí eu pensei, bom, se eu já tô com tudo organizado e já tinha isso em mente, por que não, né? E aí eu já tinha conversado com a proprietária do espaço lá, já tinha feito as minhas contas, já tinha passado a ficha, estava tudo pronto. E ela mandou mensagem para mim falando que ia montar o meu contrato. E o dia que ela me mandou mensagem falando que ia montar o meu contrato, foi exatamente no dia que a escola dos meus filhos mandou o comunicado, falando que a partir do dia seguinte não teria aula mais. E aí eu peguei, me deu um estalo assim na hora, eu falei com ela, falei, olha, vamos segurar só mais até o final da semana? Isso foi numa quarta-feira. Deve ter sido no dia 18 do mês passado. E aí eu falei pra ela, falei assim, vamos guardar só mais até o final da semana, porque essa questão aí do vírus tá tomando uma proporção maior e a gente não sabe como é que vai ficar. Deixa eu esperar até no final de semana pra ver como que vai ser, até por conta da escola, né? Porque eu com os meus filhos em casa o dia todo, fica mais difícil eu não estar aqui. Aí ela entendeu e tudo, e quando foi, dali pra frente o negócio só desandou, né? Só desandou e começou um pouco de restrição, a restrição foi aumentando, a questão de máscara, fecha os estabelecimentos e tudo, e aí parou o mundo. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu não fechei o contrato e se eu tivesse fechado eu teria um custo de um espaço que estaria fechado. Então assim, graças a Deus que eu não cheguei a assinar o contrato e fazer o investimento. Mas não deixa de ser uma frustração, né, gente? Eu fiquei fazendo planos depois que eu decidi que eu ia procurar um lugar. Eu venho procurando desde o início do ano, né? Um espaço, um local, como que seria, como que eu ia fazer para atender, se eu ia conseguir ir numa galeria, se seria num lugar virado para a rua, se seria perto, se seria longe. Cheguei a olhar alguns aluguéis e fiquei estudando. E, de repente, quando eu tô com tudo pronto, que eu acho o lugar, falo, vai dar tudo certo, me acontece isso. Então, assim, foi um baque muito grande. E isso foi uma das frustrações que eu tive. Uma outra frustração que eu tive foi a questão da minha viagem, né? A minha irmã, ela é blogueira, eu acho que eu já falei isso com vocês aqui. Vou deixar o Instagram dela aqui para quem quiser ir lá conhecer o Instagram dela. Ela fala de lifestyle, moda. E a minha irmã, ela fez parceria com uma agência de turismo para fazer uma viagem para Porto Seguro. E ela fez uma parceria comigo para eu fazer essa viagem junto com ela, né? E produzir ela para ela poder fazer as fotos, os ensaios dela lá, o trabalho dela. E aí eu ia fazer make, né? Produção de cabelo dela durante uma semana em Porto Seguro, né? E a gente estava super animado com essa viagem, super. Ia ser a primeira viagem que a gente ia fazer juntas. Então, assim, tanto ela quanto eu estávamos muito animados, muito empolgados com essa situação de fazer essa viagem e tal. E aí foi uma coisa que desandou também, porque a viagem ia ser em junho. Aí fala assim, não, mas pode ser que até lá a situação toda regularize e vocês possam viajar. Só que o que acontece? O fato de eu ter ficado parado muito tempo
vai fazer com que a minha demanda aumente muito depois que encerrar a quarentena. Porque muita gente está fazendo remarcação, né? Então, noiva tá remarcando, casamento, aniversários, formatura, e aí o que vai acontecer? Minha agenda vai ter um tumulto mais pra frente, vai meio que acumular, né? Então, se eu ficar fora uma semana, pra mim vai ser prejudicial. Eu não tô em condições agora, depois que voltar, de ficar parada mais uma semana. Então, acabou que essa viagem nossa caiu por terra, acabou, não tem viagem mais. Meu esposo entrou de férias essa semana, né? Na semana do dia 20 de abril, ele entrou de férias. E a gente também tinha programação de passar um final de semana, assim, pegando na quinta à noite até no domingo. A gente ia para um hotelzinho fazenda, nada muito longe, provavelmente seria Ouro Preto que a gente iria, para poder descansar a cabeça e ele descansar um pouquinho também, e assim, sair com os meninos um pouco da área urbana. Eu gosto disso e a gente ia fazer essa viagem, também não vai ter jeito. Sempre nessa época, né, de abril, quando ele tira férias, eu tiro um tempinho para ir na minha cidade natal, para ver meus pais, né, que é Uberaba, ele visitar a família dele, eu visitar a minha, a gente fica lá um pouco, depois volta também, não tem jeito. Então eu não posso ir ver meus pais, ele não pode ver o pai dele, a gente não pode reunir com as pessoas que a gente gosta, que a gente sempre habitualmente faz, não tem como, isso é uma frustração também. E aí eu fico pensando, né, eu falo assim, como que pode uma coisa vir assim e desandar com tudo desse jeito? Por exemplo, a reserva que eu tinha para poder fazer os investimentos, dependendo do tempo que essa quarentena ficar, eu vou precisar mexer nesse dinheiro, não tem como, porque eu não tenho uma reserva infinita, né, eu não sou rica. Então, acaba que um pouco da programação que eu tinha, eu não sei se eu vou conseguir honrar depois que voltar, né, depois que acabar a quarentena, eu não sei se eu vou conseguir dar andamento dos meus planos daquele ponto pra frente, né, porque acaba que a gente sem trabalhar, você fica sem receita, as contas chegam, a gente tem que cobrir essas despesas, e pode ser que eu precise mexer nesse dinheiro que eu tinha para poder fazer, do meu plano de negócio, para poder fazer o investimento do negócio que eu ia fazer. E isso é complicado, né? A gente criar todo um plano ali e de repente você ter que parar tudo, igual aconteceu, é bem frustrante. E eu acho que o fato de eu ter criado tanta expectativa em cima disso e não ter dado certo, é que foi um pouco do que me estacionou, né? E eu não conseguia ir pra frente, né? Fazer, andar, assim, fazer outra coisa. Tipo assim, eu não consegui, tipo, já que eu tô em casa, eu vou aproveitar pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não conseguia. Aí ontem, que foi segunda-feira, né? Hoje é terça, eu tô gravando vídeo no feriado, do dia 21. No dia 20 foi que eu parei assim e comecei a me movimentar, né? Que eu falei assim, eu vou pegar os contratos de noiva, vou começar a mexer nos contratos, porque tá tendo alteração de data. Passei boa parte do dia mexendo com esses contratos, entrando em contato com alguns clientes que já estão fazendo remarcação e já organizando a minha agenda. Comecei a movimentar e resolvi fazer o vídeo hoje falando um pouco a respeito disso com vocês também. Como que eu fiz para lidar com isso tudo e assim, como que eu acho que a gente tem que fazer? Primeiro que não é da noite pro dia, né, gente? Igual eu falei, eu levei um mês aí para poder conseguir organizar minha mente para pensar no que eu podia fazer e como que eu ia agir. Então, cada pessoa tem um tempo, né? Eu levei 30 dias. Tem gente que leva mais, tem gente que leva menos, porque, igual eu falei, você fazer plano e, assim, se empenhar tanto, dedicar tanto e focar tanto naquilo, de repente ter que desmanchar de uma hora para outra, né? Não sair do jeito que você tinha planejado é muito difícil. Às vezes você dá o primeiro passo, né? Mas uma coisa que me ajudou muito foi algumas atividades que eu decidi fazer. Então, atividade física, eu comecei a fazer atividade física todo dia de manhã e eu acho que isso de certa forma me ajudou, porque você queima energia, né? Você não queima só caloria, mas você cansa ali, você queima energia, e eu acho que faz bem pro corpo e pra mente quando você se exercita. Então, eu cheguei até a postar algumas rotinas de exercícios meus no Instagram, e isso me ajudou. Me dedicar a ajudar meus filhos nas atividades escolares também é uma coisa que acaba ocupando um pouco o tempo, né? Você foca naquilo ali e acaba esquecendo das outras frustrações que você teve. E duas coisas que eu decidi fazer. Eu voltei a fazer almoço, né? A fazer comida em casa, porque o que acontece? Durante muito tempo, eu busquei, até começar a quarentena, fazia já uns
2 anos para 3, que eu tava comendo em restaurante, porque tem um restaurante aqui perto da minha casa e a gente fez um acordo com relação a valores lá e eu almoçava lá todo dia e trazia janta para jantar. E por que eu fazia isso? Porque eu me ocupar de fazer o almoço muitas vezes atrapalhava, porque eu dou aula durante a semana também, aula de automaquiagem, né? E às vezes, dependendo do horário que a aluna vinha, encaixava e encavalava com o horário de preparar o almoço. Então, às vezes eu precisava sair, eu saía naquele horário, aproveitava que os meninos estavam na aula, e aí era mais tranquilo para mim, eu saía, e quando eu estava em casa, eu aproveitava esse espaço ou para gravar, ou para atender uma aluna, enfim. E aí, com essa questão da quarentena, eu falei, eu vou voltar a cozinhar, que pelo menos eu me ocupo. E me fez muito bem, tá me fazendo muito bem, né? Porque eu tenho tempo para poder escolher, pesquisar, inventar, fazer coisas diferentes para não fazer, porque quando a gente faz na correria ali, porque você tem horário para cumprir, horário com escola e tudo mais, acaba que você meio que faz a comida corrida, né? E tendo tempo, você pode pesquisar, pode pensar, pode inventar prato novo, e isso tá sendo muito bom para mim, tá me fazendo muito bem. E mesmo assim, ainda tava sobrando tempo livre, né? Pra caramba, a parte da tarde mesmo tava ficando praticamente livre. E maratonei Vingadores, maratonei série, fiz um monte de coisa e assim não tava ocupando meu tempo. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que demande dedicação. Algo que vá demandar dedicação minha, que eu vou ter que mexer todo dia, porque isso vai me fazer bem e vai ocupar meu tempo. E aí foi onde eu resolvi mexer no jardim da área externa que eu tenho. E porque estava abandonado, e aí eu resolvi mexer nele todo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar bem detalhadinho tudo que eu fiz, tá bom? Então eu acho assim que uma das principais maneiras que você tem de lidar com esse tipo de frustração que você está tendo agora, momentânea, é pensar em ocupar sua mente com outras coisas que vão te fazer bem, física e mentalmente, né? Eu vou dar dicas aqui de coisas que eu fiz, dei dicas aqui de coisas que eu fiz, mas pode ser que o que é bom pra mim não vai ser bom pra você. Mas busque fazer coisas que vão te fazer bem mentalmente e fisicamente também, né? E ficar sempre pensando, gente, que vai passar. Vai passar, vai passar e de alguma forma eu vou conseguir me organizar para poder colocar todos os meus planos em ação. Da hora que passar pra frente, né? Porque, igual eu falo, às vezes o que deixa a gente mais aflito, pelo menos comigo, me deixa muito aflita, é não ter uma data. Falar assim, não, tal data acaba e tudo volta ao normal. A gente não tem essa data e a gente tem que lidar com isso, né? Um jeito é lidar com a situação, torcer para acabar logo e quando acabar, a gente começar a pôr os nossos planos em ação novamente, se for o caso, criar novas metas e se organizar com a realidade que a gente vai estar vivendo na época, tá bom? Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like pra mim. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!